Olá, ouvinte, olá, espectador. Bem-vindos ao Bastidores da Saúde, um projeto idealizado pela MV, líder no desenvolvimento de tecnologias para esse setor tão complexo e tão importante da nossa sociedade. Eu sou Adriele Marquezini, jornalista especializada em TI Saúde e cofundadora da Essence, agência focada na produção de conteúdo B2B. A lógica hospitalocêntrica do sistema de saúde brasileiro gera uma queda de braço entre a fonte pagadora e o prestador de serviço. Afinal, a receita de um significa o gasto do outro. Esse cenário perde-ganha naturalmente corrói a confiança entre os agentes e deixa o paciente inseguro. Eu acompanho o mercado de saúde há um bom tempo, não tanto quanto os nossos presentes aqui na mesa, que são bem mais experientes do que eu, mas eu sempre ouvi que essa lógica só seria mudada quando o perde-ganha se tornasse perde-perde. Quando todo mundo estivesse no mesmo barco, todo mundo estivesse perdendo, e aí a gente teria a famosa insustentabilidade do setor de saúde, sobre a qual tanto se fala. Essa insustentabilidade parece estar mais próxima do que nunca, mas a gente tem bastante tempo para falar sobre isso aqui ao longo do nosso episódio. E a gente trouxe um time de peso para discutir esse tema que é tão delicado. O meu primeiro convidado é o Alceu Alves, que ele é vice-presidente da MV. O Alceu tem mais de 40 anos de trabalho em gestão hospitalar e serviços de saúde. Ele atuou como CEO no Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Ele foi presidente no Sindicato de Hospitais de Porto Alegre. Ele também foi vice-presidente no Hospital de Clínicas, também de Porto Alegre. E foi coordenador de planejamento estratégico no Grupo Hospitalar Conceição. Acumula passagem pelo Ministério da Saúde e hoje é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Fundação Dom Cabral. Ele tem ainda uma cadeira cativa há mais de 20 anos na Academia Brasileira de Administração Hospitalar. Alceu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu estar aqui, especialmente com dois experts aí, né? Hoje vai dar pano para manga, né? E o meu sempre governador Antônio Brito, né? Eu como gaúcho, eu sempre gosto de dizer isso. Em toda a minha trajetória, o melhor governador que nós tivemos no nosso estado. Olha, Brito. Muito obrigado. Então, já vou aproveitar. Então, já vou apresentar também o Antônio Brito. Ele é diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, a ANAP. Ele é meu colega de formação, né? Também jornalista, né, Brito? Isso. Mas seguiu um caminho bem diferente do meu. Ele também é formado em Direito. Ele chefiou redações em diversos veículos de comunicação no Rio Grande do Sul e na Rede Globo, em Brasília, onde também trabalhou como repórter e comentarista político. Ele foi secretário de imprensa da Presidência da República com Tancredo Neves, que é aí inesquecível. Ele, como político, como o próprio Alceu comentou, ele exerceu mandatos como deputado federal, constituinte, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, ministro da Previdência Social e governador do estado do Rio Grande do Sul. No setor privado, presidiu a Azaleia Calçados, foi diretor institucional da Claro e diretor executivo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma. Brito, muito bem-vindo. Prazer, uma alegria de estar aqui com vocês. E seguindo o nosso bate-papo, a gente tem por aqui também o Sérgio Ricardo dos Santos. O Sérgio, ele é médico, pneumologista. Ai, aproveita que você é pneumologista, Sérgio. Eu tô com aqui uma sinusite. Estou à disposição. Você tá vendo aqui o meu estado. E ele foi professor da Escola Paulista de Medicina. Ele tem MBA em Negócios em Saúde pela FGV e cursou Healthcare Delivery Design na Harvard Business School, onde também já foi conferencista e colaborador na produção de estudos de caso. E também ele passou pela High Performance Leadership na IMD Suíça. Em 2022, apresentou-se no TEDx com o tema A Solidão das Escolhas, onde trouxe a teoria do valor para o grande público. E este, aliás, foi o mesmo ano em que ele criou a plataforma digital de educação Valor e Saúde, cuja newsletter é assinada atualmente por 15 mil pessoas. Hoje, o Sérgio atua como presidente do Conselho Administrativo da Rede OneCare. Ele é investidor de diversas startups e Chief Strategy Officer da Health Tech i9Med? i9Med. Seja muito bem-vindo ao nosso papo, Sérgio. Obrigado pelo convite.
A gente também buscou a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, para estar aqui com a gente, para representar o nome do pagador, mas infelizmente a gente não conseguiu bater as agendas, mas a gente vai fazer o possível aqui para trazer a visão mais ampla possível aqui do nosso bate-papo. Então, gente, eu queria começar o papo de trás para frente, tá bom? Então, antes da gente falar como é possível fortalecer a confiança, eu quero dizer, na verdade, eu quero discutir como essa confiança foi quebrada. E como a gente está no Bastidores da Saúde, eu quero ouvir aquilo que só se fala a portas fechadas, de preferência do cochicho no corredor, tá bom? Então, como que a gente chegou até aqui? Alguém quer começar? Olha... O seu foi escolhido como um voluntário? Eu não sei exatamente como é que nós chegamos até aqui, né? Mas a verdade é que nós fomos acumulando distorções. E nenhuma distorção ocupa espaço sem que alguém se beneficie dela. E nós fomos criando um mosaico de distorções, e todas essas distorções tem gente que se beneficia disso. E hoje, para fazer as correções, né, é uma distância muito grande. Esse é um dos grandes fatores, né? E a questão maior, no meu entendimento, é quando a gente vai se distanciando do paciente. Perfeito. Né? Porque eu nunca esqueço, nós estávamos num evento e o Dr. Brandt levantou a mão no evento e perguntou, assim, a gente está mesmo num evento de saúde? Não, porque as pessoas estavam falando que o fulano comprou 20% do ciclano. Ele disse, eu estou achando que isso aqui é um evento bancário, né? De um tema bancário. Então, nós esquecemos o paciente. Esses dias eu estava numa palestra em Curitiba e alguém disse, precisamos botar o paciente do centro. Eu perguntei, quem é que tirou ele de lá? Muito bom. Né? Porque é isso, nós fomos abandonando aquilo que era mais lógico, o que era mais coerente. Por que a gente tem um sistema de saúde? Tá? A gente tem um sistema de saúde para que a gente possa organizar os recursos e oferecer para a sociedade a melhor forma como ele acessa esses serviços. Tá? E por interesses diversos da sociedade, tá? Nós fomos criando distorções. Uhum. Olha, pegar uma distorção assim, que é faculdade de medicina. Nós criamos tantas faculdades de medicina dissociadas do interesse da população, mas extremamente sintonizadas com os interesses individuais, que formamos um número de médicos e nós não criamos residência médica na mesma proporção. Então nós temos cada vez mais alunos mal formados, médicos mal formados, que não fazem a terminalidade do curso e não tem mais onde fazer a terminalidade porque não tem uma residência médica. Aí eles vão direto para o mercado. Onde é que eles entram? Pelas emergências, que era um lugar que não era para deveria estar mais qualificado. Né? E o que isso beneficia a sociedade? E nada, mas isso beneficia a distorção. Eu, no último evento que eu tive da Hospitalar, eu fiquei impressionado, sabe, Brito? Quando começaram a chamar as autoridades na mesa. Lá, então tinha o representante das próteses, o representante da associação médica, a da enfermagem, o dos medicamentos, não é? Não tinha ninguém que representava os interesses da sociedade. Então, vê o seguinte, nós fizemos todas as nossas organizações fragmentadas também. Não é? Então, esta é que eu entendo que seja a grande distorção. Nós criamos um sistema de saúde, fomos montando um sistema de saúde dissociado do verdadeiro interesse da sociedade e cada vez permitindo que todos os segmentos que orbitam em torno da saúde tenham representações que defendem os seus interesses. E a pergunta que é preciso que seja feita assim, quem é que fala mesmo em nome da saúde? Quem é a liderança da saúde hoje? Se a gente fosse, olha, vamos chamar aqui a grande liderança da saúde, quem que é? Nós temos, né, uma liderança de cada pedaço da saúde. E nós não temos ninguém que repreenda a saúde. Isso eu estou falando
da saúde dos prestadores. Aí quando a gente está nas operadoras, é uma outra visão. Né? E nós não discutimos, esse é o nosso, eu entendo que o final da nossa grande distorção. Nós não temos representação da saúde. Ela é toda fragmentada, assim como nós fomos fragmentando todas as distorções. Nossa, uma ótima visão. Alguém complementa, Sérgio? Eu acho que à medida que a gente foi evoluindo nesse processo dessas traições sistêmicas, a primeira delas ao paciente, né? Eu imagino que a gente foi criando uma situação, um contexto que para cada vez fica mais difícil a gente sair dele. E eu gosto muito de lembrar, nesse momento quando a gente discute os papéis e como eles foram se transformando ao longo do tempo, da fábula do sapo e do escorpião. Que o escorpião precisava, num período de enchente, o escorpião precisava passar de um lado para o outro do rio, e ele pede ajuda para o sapo diz, eu não posso fazer isso, porque eu corro risco de morrer no meio do caminho. E o escorpião fala, mas por que eu faria isso? Eu morreria junto. O sapo acredita e transporta o escorpião, no meio do caminho o escorpião mata o sapo. E o sapo, logo antes de morrer, pergunta para ele por quê. E o escorpião diz, porque eu não sei fazer diferente. Essa é a minha essência. Então nós estamos vivendo essa fábula constantemente no meio da saúde, onde todos traem todos em benefício de um resultado próprio, mas nunca em benefício de um resultado coletivo orientado para o mesmo sentido, que seria gerar valor para o paciente. E a discussão de valor para o paciente é gerar saúde, de fato. Entendendo que saúde é o único, até o momento, o único caminho demonstrado capaz de gerar sustentabilidade para qualquer setor. Aqui no caso do setor de saúde, é o único modelo capaz de gerar sustentabilidade para esse setor. Porque é o valor que beneficia o usuário principal, que alimenta o core operacional e que faz com que, ao mesmo tempo, a gente tenha discussões sobre desfechos, pertinência e experiência ao longo da questão da eficiência. Então, é possível? Sim, é possível. Porém, hoje está muito difícil resgatar o sapo morto no meio do rio. O que a gente faz com esse sapo? Olha, eu acho que é normal que num momento como esse a gente fique um pouco mais pessimista do que talvez devesse e menos otimista do que precisaria. Porque o sistema tem 30 e poucos anos no Brasil, desde que se criou SUS, Saúde Suplementar, ANS, Anvisa, 30, 35 anos, dependendo de cada um. Mas é preciso tomar cuidado, na minha opinião, para não jogar fora esses 35 anos. O Brasil tem hoje melhor saúde do que tinha há 30, 35 anos. Ponto. Isto é verdade no SUS, isto é verdade na saúde suplementar, isto é verdade nos hospitais, isto é verdade em qualquer campo da saúde. Significa, então, que a gente, como as coisas hoje são melhores, não precisa se preocupar? Não. A gente tem que estar mais preocupado do que nunca. Por quê? Porque a energia que o sistema tinha e teve para nos trazer até aqui, ela um pouco se esgotou. Nós somos, no exemplo mais pobre do mundo, o carro que teve combustível para andar 30 e poucos anos e que agora está sem combustível para andar os próximos 30 anos. Nós não nos preparamos para o envelhecimento da população. Nós não nos preparamos para a ideia de que o Brasil continuaria sendo um país de baixo emprego e baixa renda. Nós não nos preparamos para uma visão diferente de formação de recursos humanos, especialmente no caso da medicina. Nós não nos preparamos para fazer mais prevenção. Nós não nos preparamos para valorizar politicamente a atenção básica em saúde. E etc, e etc, e etc. E aí, como disse o Alceu, nós estamos pagando por tudo que nós, ao longo desses bem-sucedidos 30 e poucos anos, tudo aquilo que a gente foi, principalmente, deixando de fazer. E qual é o problema mais grave de hoje? É que quando chega numa situação
onde o sistema já não se paga, o paciente não tem dinheiro para pagar o plano, a empresa não tem dinheiro para pagar o plano não tem dinheiro para pagar o hospital não tem dinheiro para pagar. A saúde ficou mais cara do que aquilo que o sistema tem. Bem, aí você tem duas saídas. A primeira saída é todo mundo sentar, dizer, está faltando para todo mundo, vamos tentar dar um jeito geral, ou cada um dá um jeito de fechar o próprio mês. Ou seja, pegar para mim e tirar do outro. Nós fizemos a segunda escolha. Então, para concluir, o que mais me preocupa não é a crise. O que mais me preocupa é o fato de que nós estamos tentando enfrentar a crise com medidas de curto prazo. E em saúde talvez tenha poucas leis. E uma das leis é que qualquer coisa de curto prazo não é boa. Em princípio, não é boa. O que realmente vai nos ajudar em matéria de saúde são coisas que a gente fizer hoje, sabendo que o resultado vem daqui a 5, 10, 15 ou quem sabe 20 anos. Mas como está todo mundo olhando só para o fim do mês, o futuro fica para depois. Tem um ponto, vou estimular aqui também o debate. Claro, por favor. Tem um ponto que eu fico me questionando muito, o quanto nós evoluímos durante todo esse histórico na formação de massa crítica suficiente para termos profissionais no setor de saúde com essa ambidestria, capaz de olhar para o resultado de curto prazo e construir o resultado de curto prazo, porque ele é essencial para a sobrevivência das organizações, mas sempre olhando para a construção do longo prazo do que pode trazer. A impressão que eu tenho é que a gente também falhou na formação de massa crítica suficiente. Eu estava num debate recentemente onde estava se discutindo a importância de novos modelos de remuneração, como se isso fosse a primeira coisa a ser feita. Mas é uma das ações importantes a serem dialogadas. E nessa discussão, a gente estava discutindo, se nós temos milhares de hospitais hoje no Brasil, nós temos milhares de profissionais, um dedicado para cada hospital, e a gente nem precisaria de um para cada hospital, mas minimamente um para cada 2 hospitais, profissionais experientes em transição de modelos de remuneração, com conhecimento suficiente para fazer essa transição para que o curto prazo não mate as organizações antes que o longo prazo seja desenhado ou executado. Nós não temos. Mas é que caberia a pergunta se o hospital quer ter essas pessoas. Essa é a discussão que antecede. Né? Então, como ele não quer ter, ele não tem. Porque se ele quisesse ter, ele teria. O mercado é rápido em formar profissionais do que se quer que tenha. Está aí o exemplo de TI. Agora, Brito, eu ainda acho que essa questão que o Sérgio coloca, ela é uma questão secundária ainda. Né? Eu acho que a questão maior é um posicionamento das grandes lideranças. Eu não posso acreditar que se nós tivéssemos lideranças de visão ampla nas operadoras, nos hospitais, na atenção básica, e que nós disséssemos o seguinte, qual que é a meta do setor suplementar no Brasil, por exemplo? É 25 mil, nós estamos com o mesmo número de 2014, estão felizes que crescemos, né? Assim, um país como o nosso teria que ter, no mínimo, 35% a 40% das pessoas com plano de saúde. E a nossa realidade seria completamente diferente, né? Mas nós não temos essa meta, ninguém tem essa meta. Se nós tivéssemos grandes lideranças que tivessem essa meta, nós vamos discutir como é que se chega lá. E nós precisamos conversar com o governo, nós precisamos conversar com as empresas, aí nós precisamos conversar com os diversos setores que interagem nisso. Se a gente não tem isso no topo, para baixo, não tem jeito, todo mundo é amigo do seu resultado. A discussão é muito pobre, né? Há poucos dias, nós nos propusemos um desafio que era o seguinte, bem simples. Normalmente, em qualquer país do mundo, principalmente nos democráticos, é tarefa dos governos proporem temas e pautas sobre como manter um sistema, reformar o sistema. Então, na história brasileira, sempre coube ao Ministério da Saúde, entre outras tarefas, meio que organizar o debate, propondo lá uma medida X, que as pessoas aceitando ou não, acaba se organizando o debate em torno do problema.
E aí qual era o desafio? Qual foi a última medida que os ministérios da saúde dos diversos governos propuseram no Brasil para alterar, modificar, reformar, aperfeiçoar o sistema de saúde? Quem lembra? Bem, ganhou na nossa discussão uma proposta de 12, 13 anos atrás, que foi a dos mais médicos. E eu não estou aqui querendo entrar na discussão Perfeito. se é bom, se é ruim. Então, veja bem, nós estamos há 12 anos sem que saia uma proposta organizadora. Bem, mas poderia sair do setor privado. Só que o setor privado está subdividido em 29, 38. A única coisa no Brasil que tem mais do que partido é setor da saúde. Então, mas poderia sair do setor acadêmico. O setor acadêmico está muito ideologizado em matéria de saúde. Tem gente no setor acadêmico que ainda está discutindo se é com SUS ou sem SUS. Uau. Né? Então, qual é a síntese disso? É que nós, de alguma forma, na linha do que está dizendo o Alceu, a gente tem um debate muito pobre e muito imediatista. Ô Brito, mas eu queria voltar com uma outra coisa que você trouxe, que foi quando o Sérgio provocou, você tem um gestor que é capaz de fazer a transição do modelo por serviço, do modelo por valor, né, nos hospitais. Você falou, se os hospitais quisessem, teria. Por que os hospitais não querem? Porque não adianta ter, porque não vai ter quem pague. É simples. O sistema tem que avançar para a medição de desempenho, tem que avaliar desfecho. Não é possível que haja uma remuneração por procedimento independente de qual a necessidade e qual a utilidade daquele desfecho e qual o resultado daquele desfecho. Por quê? Porque quando você esquece de medir desfecho, você manda Sua Excelência o paciente para fora da conversa. Claro. Para que é o tratamento? Para recuperar a saúde de alguém. Se eu não meço qual a consequência do tratamento para melhorar a saúde de alguém, eu estou deixando o interesse do paciente fora da conversa. Então criou-se a seguinte situação. Não existem nas operadoras de plano de saúde interesse concreto em remunerar a partir da medição de desfecho. Logo eu, hospital, não adianta me organizar para isso, porque eu não vou ganhar coisa nenhuma com isso. O sistema é como uma estrada. Tem aquelas placas na estrada dizendo Livramento, 500 quilômetros, Uruguaiana, 800. As placas da estrada têm que sinalizar para onde se quer ir. E no sistema de saúde, as placas estão todas sinalizando o contrário de onde se deveria ir. Faça bastante procedimento que tem quem pague. Não meça desfecho, porque não tem quem pague. Inclusive, isso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela acabou de lançar um grupo de trabalho para discutir a construção de modelo de remuneração baseado em valor, né? Isso é uma coisa que vai levar um tempo, é uma discussão longa, a gente sabe, né? Me desculpa, não aguento. Não vai levar tempo. É só dizer que vai pagar mais, que no outro dia de manhã todo mundo começa a estudar. E tem um ponto, é que também tem uma questão aí, que nós estamos começando, nós estamos centralizando do contexto hospitalar. Né? Mas se a gente pensar mesmo na população, a saúde não começa aí. Né? Aí nós já estamos lá na parte mais curativa. Mas se a gente está pensando na população, o primeiro grande movimento é o que nós vamos fazer para que essas pessoas não fiquem doentes. Exato. Ou que elas tenham o acesso no momento que elas precisam ter acesso. Tá? Eu sou lá de uma cidadezinha do interior. É pequena mesmo. É maior que Porto Alegre, mas tem 6.800 habitantes. Que loucura, Achei maior que a minha, que tem 9.000. Você também é de Porto Alegre, Sérgio? Não, mas eu moro numa cidade de 9.000 habitantes, chama Salto Grande. Tá. É tão grande quanto Porto Alegre, mas tem só 9.000 habitantes. E a dificuldade que as pessoas têm para acessar quando precisa de um especialista. Né? Elas têm que ir na prefeitura, a prefeitura tem que conseguir, através da prefeitura, o acesso a hospitais, inclusive os que são federais, mas que as gestões municipais se adonam. Né?
Então, essas questões todas, nós precisaríamos que elas fossem revistas. E nós precisaríamos... deixa eu trazer uma questão aqui que eu particularmente gosto muito, que é a saúde da família. Tá? Nós fizemos um grande projeto lá no Ministério, e os números não são exatamente esses hoje, mas 80%, 85% dos municípios brasileiros têm de 21 mil habitantes para baixo. Tá? É muita coisa, né? Estes municípios, se nós tivéssemos em todos eles 4, 5, 6 saúdes da família, alguns precisam de mais por causa da geografia, nós mudaríamos completamente a realidade da saúde no Brasil. O quanto precisa de investimento para isso? Eu acho, por exemplo, que médico de família devia ser uma carreira nacional. Tá? Em que ele deveria receber muitos incentivos para ficar tempo integral na sua cidade. Nós até chegamos a fazer um projeto que ele não pagaria imposto de renda, que ele poderia tirar um empréstimo na Caixa Econômica Federal com juros zero, desde que ele fizesse a casa do município que ele trabalhava, né, que ele tinha que sair de lá 4, 5 vezes para atualização totalmente gratuita. Tinha uma série dessas coisas, porque isto muda a forma. A doença, ela não começa no estágio final. Sim. Ela começa lá no momento de alterações celulares, numa fase pré-clínica. E ela vai passando. E as pessoas não têm acesso. Quando chega lá no final, que é grave, aí tu faz um diagnóstico. Só que aí tu tem um tempo pequeno para a cura e tu tem que investir muito para aquela cura. Né? Então, esses erros básicos nós precisamos corrigir. Agora, quando tu disse que o sistema é hospitalocêntrico, por que é? Essa questão que o Pedro falou, porque o econômico está no hospital. Beneficia Né? o hospital, mas aí... E aí, então, a gente começa a distorção. Agora isso que ele falou... Vocês dois, tendo um filho médico ou uma filha médica, e esse filho ou filha perguntando... Papai Sérgio, papai Alceu, o que acha? Eu estou em dúvida entre ser médico de família e dermatologista. Vocês sugeririam o quê? Eu não tenho nenhuma dúvida, Brito. Eu estou há 49 anos junto com os médicos, né? Eu sei quando um aluno, né, fui 15 anos diretor de um hospital universitário, quando o aluno vai para as comunidades, né, no meio médico, ele é discriminado. Claro. Né? Ele diz, não, eu vou ser sanitarista, você médico de família, o cara já olha diferente. Deveria ser homenageado. Assim, né? Agora, se ele disser que ele vai fazer transplante hepático, né, naturalmente as pessoas olham diferente para ele. Eu acho que essa é a história de todos os médicos, inclusive os que foram para a área administrativa. Eu lembro quando eu contei em casa que eu ia deixar de ser pneumologista e ia trabalhar na área administrativa, a reação, obviamente, foi de decepção. Eu queria voltar alguns pontos nessa conversa, voltar ao teu ponto, Adriele, que você falou sobre a questão dos modelos de remuneração. Quando eu fui presidente da AMIL, eu fiz acordos bilaterais com mais de 100 hospitais em modelos de remuneração não fee-for-service. É claro que a gente tem sempre que pensar em modelos de remuneração como um pacote que, assim, uma linha enorme que vai desde de modelos puramente orientados a valor a modelos, aqui desculpem o termo, porcamente orientados a valor. Mas esse esforço de mudança, ao longo do tempo, se provou altamente ineficaz. Por quê? E por quê? Não adianta nada, e fechamos, e desses mais de 100 acordos bilaterais com hospitais, quase mais de 90 deles com modelos altamente sofisticados de remuneração orientada a valor, que são os modelos de orçamento ajustável, orçamento global ajustável, que é um modelo ultra complexo, mas que é um modelo que exigiu, inclusive, desenvolvimento conjunto. Então, eu acho que discutir valor, ele é um assunto datado. Todos nós sabemos que é importante entregar uma medicina, uma assistência, mais do que isso. Uma assistência que seja orientada ao paciente, que gere experiências únicas, que gerem fidelização às marcas, obviamente, com a qualidade processual entregando bons desfechos, que seja eficiente, com processos operacionais bem controlados, que ao mesmo tempo seja pertinente, que não exista desperdício, porque é evitável, que não deveria ser aplicado, principalmente na questão do sobreuso. Todo mundo já sabe sobre isso. A questão é que o valor não se entrega começando pelo fim.
Valor se entrega começando pelo início e pelo alicerce da discussão. E um dos pontos que a gente está falando é sobre troca mínima de dados. Quais são os dados minimamente que nós devemos trocar de forma estruturada, transparente, padronizada e comparável, para que a partir disso a gente construa indicadores que levem à leitura dos desfechos clínicos que garantem a entrega de saúde para o paciente, que é o que foi comentado aqui. E aí sim a gente possa promover um deslocamento de todo o setor, de todos os players do setor, rumo a uma prestação de serviços, porque sabe-se que os indicadores que estão sendo comparados são os indicadores que estão orientados para o paciente. Perfeito. Não adianta começar pelo fim, onde a remuneração é com base em fatos que não são os orientados à geração de saúde para o paciente. Então esse foi um dos grandes erros da minha carreira. Foi debater a mudança de modelos de remuneração como se nós estivéssemos preparados para sustentar esses modelos. Eles sucumbiram. Por quê? Quem que venceu a batalha? Os 4 fatores evitáveis do custo médico. A fraude, o erro, o abuso e o desperdício. Esses 4 matam a discussão de mudança de modelos de remuneração se você não tem uma estrutura mínima de dados comparáveis e um caminho para serem criados os desfechos e daí sim remunerar com base nos desfechos. Falta uma governança setorial que diga qual é o caminho e que acompanhe o desenvolvimento desse caminho. Nossa, perfeito, porque não tem como você ter confiança se você não tem transparência. E hoje, na nossa estrutura, com toda essa complexidade que vocês trouxeram, essas centenas, dezenas de agentes, né, de representativos da saúde, não tem como ter essa transparência se você não tiver o dado claro, se você não tiver essa troca, né, essa visibilidade. Bom, gente, então, nós temos um problemão, né? Sem dúvida. Então, vamos lá. Pegando esse exemplo da ANS, a ANS... Se ela estipular que a partir de agora o pagamento é baseado em valor, tá, agora vira regra, a saúde suplementar tem que correr, supondo que isso aconteça. O Sérgio já trouxe a experiência dele, que só isso não resolve. O que mais precisa? Como que a gente faz para garantir essa transparência, essa troca de dados, para que a gente tenha saúde que o paciente, que sou eu, é você, somos nós, merecemos, né? Como que a gente chega lá? Eu acho que a gente deve evitar a ideia de que nós estamos na véspera do fim do mundo. É importante começar por isso. Ai, tá? Vitor já estava lá. O risco brasileiro não é o de que esse sistema vai falir, acabar e fechar. Não é isso. O risco brasileiro é de a gente continuar, primeiro, o país onde se desperdiça criminosamente em matéria de saúde. Se desperdiça talentos, do ponto de vista dos profissionais, se desperdiça vidas e qualidade de vida do ponto de vista dos pacientes e da população, se desperdiçam recursos humanos, materiais e tecnológicos em todos os lugares. Então, Brasil, o país do desperdício, pode ser um bom título em matéria de saúde. Então, o primeiro risco que a gente corre é esse. O segundo risco é que a gente demore ainda mais a iniciar algumas mexidas que nós já soubemos fazer no passado. Este país era um exemplo mundial em vacinação. Está do jeito que está em vacinação. Esse país foi capaz de enfrentar a questão do tabagismo e derrotar a questão do tabagismo, no sentido de que rapidamente, a partir de um trabalho muito forte, os índices caíram brutalmente e qualquer estudo mostra que milhares e milhares e milhares de pessoas tiveram suas vidas salvas ou a sua qualidade de vida recuperada. Então, nós sabemos fazer. A pergunta não é o que fazer. A pergunta é, se o que tem que ser feito todo mundo sabe, por que não está sendo feito? Eu, pelo menos, não aguento mais participar de reunião onde as pessoas mostram a importância da prevenção. Alguém acha que prevenção não é importante? Levante a mão. Ninguém levanta. Mas se todo mundo é a favor,
por que não avança? Tá? Para pegar só um exemplo. Para pegar só um exemplo. Nenhum de nós consegue ter os seus dados unificados num único lugar, o que melhoraria em muito a prática da medicina, a proteção do paciente, o não desperdício no sistema. Se a gente conseguiu fazer urna eletrônica, que diferente das da Venezuela são confiáveis aqui, e se a gente conseguiu fazer o sistema de imposto de renda daqui, que é melhor que o dos Estados Unidos, o que será que tem de tão difícil em unificar os dados médicos do Alceu num único lugar? Não, é porque tem uma razão não fazer. Então eu, pessoalmente, para concluir, eu estou muito mais preocupado em discutir não o que deve ser feito, porque há um consenso, mas é por que o consenso não avança. Deixa eu trazer uma questão aqui que é, nós levamos, desde o conhecimento do ser humano como nós somos, nós levamos até 1800 para ter 1 bilhão de pessoas no mundo. Não é? De 1800 a 2024 nós chegamos a 8 bilhões. Isso é um negócio impressionante, fundamentalmente baseado em tecnologia e na medicina. Sim. Tá? E a medicina, numa visão bem ampla, com todas as coisas que foram descobertas e que beneficiavam enormemente a saúde, inclusive coisas que a gente nem valoriza muito hoje, mas que são fundamentais, como a descoberta do refrigerador, por exemplo, né? Que fez com que as pessoas se alimentassem melhor e tá bom. Mas a ONU fez um trabalho dizendo que nós devemos chegar a 2050 com 9 bilhões e meio. Mas ela fez um trabalho dizendo que os recursos naturais no mundo suportam 5 bilhões e meio de pessoas. Quer dizer, nós vivemos num mundo, né, onde os recursos são insuficientes para a população que nós estamos gerando. E uma das áreas que mais sofre com isso é a saúde. Né? O que é mais ameaçada por essa situação é a saúde. Com isso, eu quero dizer o seguinte, na linha do Brito, nós não temos que ficar preocupados se nós vamos ser exterminados ou não. Nós nunca vamos ser. A área da saúde é uma área que tem trabalho para sempre. Ao contrário do que outras empresas estão preocupadas se vão inventar uma tecnologia que ela vai deixar de existir, o nosso está garantido. Né? De forma desorganizada ou de forma organizada. O que nós estamos colocando é que existem, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conhecimento, né, eu entendo que nós sabemos como é que se a gente tivesse, né, uma coisa mágica, dizer, não, esse teu interesse aqui que tu resiste está fora, né, nós teríamos todas as condições de reconstruir um sistema de saúde, porque a gente sabe como é que faz isso. Uhum. Né? Agora, é preciso eliminar algumas culturas imperfeitas, né? E é preciso, acima de tudo, que numa bifurcação estratégica as pessoas entendam que o que está aqui não serve para o futuro. E isso é difícil de aceitar, que é um pouco isso que ele está dizendo assim, mas por que então que a gente não faz? Não é? Uhum. E nós teríamos que fazer algumas mudanças drásticas em relação a isso. Por exemplo, essa questão da prevenção, quem é que remunera a prevenção? Uhum. Quem é que remunera a promoção em saúde? Uhum. Quem é que remunera a atenção básica? Não é? Aliás, né, do ponto de vista especialmente do sistema privado, é quase que uma, não gosto desse termo, mas é quase que uma burrice não investir em prevenção. Uhum. O investimento, pelos dados da ANAP, é de 0,03% do total das despesas assistenciais das operadoras hoje. Agora, Brito, por isso, por isso que eu insisto, que eu acho que se alguém mexer com a indústria automobilística no país, no dia seguinte tem uma liderança desse setor que vai lá e briga. Se mexer conosco, primeiro tem que pensar assim, com quem que estão mexendo? Se é com a indústria dos medicamentos, então chama o fulano. Se é com as operadoras, é o ciclano. Se é com os hospitais, é não sei quem. Aí tem que perguntar, é privado? É filantrópico? Uhum. Né? Porque cada um tem um defensor. Né? Nós precisamos... Eu não tenho nada com isso, de repente, né? Então eu não vou nem me meter. Não, se de repente não é nada contra as órteses e próteses, então eu não me envolvo. Né? Isso que o Sérgio colocou é perfeito. O sistema de remuneração é um pedaço disso, mas não é nem para começar por ele.
E, aliás, o que se faz hoje no Brasil, chamar isso de novo modelo de remuneração é um sacrilégio. Da forma como vão construindo, cada um usa, tem prótese, não tem prótese, outro não sei o que, tá, é uma miscelânea impressionante. E aí vamos entrar um pouco na tecnologia, sabe? A tecnologia, ela pode facilitar muito isso, mas ela sozinha não vai fazer isso. Então, nós estávamos comentando, interoperabilidade. Tá? O que é interoperabilidade? Olha, eu sei... dizer essa palavra é mais complicado, né? Eu aprendi que eu digo inter, que eu sou inter, né? Operabilidade, aí eu consigo... Mas vê o seguinte, nós terminaríamos com a fragmentação, por exemplo. Se o Sérgio quiser consultar com 8 médicos numa semana e fazer 8 ressonâncias, ele consegue. Eu também consigo, tu também consegue. Uhum. Mas se tivesse interoperabilidade de verdade, fosse no médico e dizer, não, mas tu fez uma ontem. Uhum. Não vou te pedir de novo. E pior, nós pedimos 8, 7, quando vamos no 8º, o médico vai olhar e dizer assim, não, mas eu quero que tu faça nesse aqui. Esse aqui é que descreve bem, o resultado que o negócio... Tudo isso, o prejuízo, o desperdício é calculado entre 30% a 40% no Brasil. Muita coisa. Sabe, essas coisas todas... tem algumas... Não são muitas coisas que nós precisamos fazer, mas são grandes. E mexem demais com tudo, né? Total. A Interop é uma das bases, um dos pilares do dado mínimo comparável. Esse é um dos pilares. Né? Eu vou voltar a um ponto que eu acho que é muito interessante, por que a gente não se move, já que a gente sabe os caminhos. Né? Exato, era a minha próxima pergunta. Obrigada. Aqui eu acho que é muito uma perspectiva, né? E nada disso tem dado suficiente para ser tão sustentado assim, mas uma perspectiva pessoal. O Nash, quando ele ganhou o Prêmio Nobel, ele descreveu a natureza das competições. E essas competições, nos setores essenciais, ela se dá de diversas maneiras. A forma como ela foi instalada no setor de saúde brasileiro não é muito diferente do setor de saúde de muitos outros países. Ela foi instalada num modelo que privilegia ganhos de curto prazo e ganhos individuais para cada entidade, para cada organismo, certo. Seja ele num setor privado, mas também dos organismos do setor público. Então, é muito focado em geração de resultados por eventos nestas unidades. Então, por exemplo, nós nos tornamos ótimos executores de boas internações, ótimos executores de exames, ótimos executores de consultas, mas isso não se traduz em geração de saúde, propriamente dito, por diversos fenômenos. Qual que é a consequência da competição nesse nível? Todo mundo está disputando o curto prazo e o resultado por eventos, mas sem o foco em linha de cuidado ou jornadas. Ninguém está olhando para o indivíduo e olhando essas jornadas, mas os eventos que somados compõem essa jornada, todos dão resultados ótimos. Quando a gente analisa a linha do cuidado, os resultados são subótimos. E este modelo de competição foi chamado de equilíbrio de Nash. Quando Nash descreveu isso e ganhou o Prêmio Nobel por essa descrição. O equilíbrio de Nash ele tem uma característica. Ele é muito dinâmico. Então todos se mexem estrategicamente. Todos se colocam num modelo de competição onde o padrão não é inovar, o padrão é lesar, que é o que o Clemente Nóbrega, nosso colega de setor, sempre fala sobre traição, né? Então um traindo o outro. E esse mecanismo faz com que o resultado obtido seja um resultado que gera sustentabilidade de curto prazo, porque o foco é o curto prazo, porém não gera resultado de longo prazo e não gera valor para o principal ente do sistema, que é o paciente. O sistema é para o paciente. Se tem tijolo em cima de tijolo nesse sistema é porque existe o paciente. Como é que o equilíbrio de Nash se quebra? E esse é o ponto. O equilíbrio de Nash se quebra pelos dois mecanismos que o Brito falou, mas tem um terceiro. É quando existe uma força disruptiva externa que quebra o modelo de negócio das empresas vigentes incumbentes. Os insurgentes disruptivos são uma terceira força potencial. E aí surge a tecnologia. Certo. Porque é possível, de novo, não temos fatos ou evidências suficientes para dizer isso, mas é possível que a tecnologia crie uma assistência diferente. E ao criar uma assistência diferente, ela permite que modelos de negócios novos sejam criados, orientados a valor para o paciente.
Qual que é a evidência que sustenta isso na saúde hoje em dia? Muito precária, mas ela vem de outros setores da economia. Em todos os outros setores da economia, a disrupção digital veio por meio da geração de valor para o usuário final. Foi assim no varejo, foi assim na educação, bancos fortíssimo exemplo. Fortíssimo, né? Todos eles geraram valor para o usuário final. Então, a gente vive convencendo as pessoas a não ir no pronto-socorro para tratar de baixa complexidade. A gente tem essa fantasia, né, que um dia o usuário do sistema é quem tem que definir. Eu deveria estar mais preocupado em construir uma unidade de atenção primária dentro do pronto-socorro para atender a baixa complexidade do que me esforçar em convencer populações de que elas não têm que ir onde elas querem quando elas tiverem um problema de saúde. Porque elas vão ser orientadas pela conveniência. Se o pronto-socorro estivesse no celular, como a telemedicina está começando a trazer isso, ainda é comoditizada, mas ela pode melhorar muito. Mas se ela fosse boa o suficiente, a conveniência ditaria o uso de um novo pronto-socorro. Claro, estou falando da baixa e média complexidade. Mas a gente fica eternamente se esforçando para criar um valor que não existe, que não é para o paciente, é um valor para um sistema idealizado, né? Então, o meu ponto aqui é que o equilíbrio de Nash, ele ajuda a gente a entender para onde vai acontecer. E nenhum desses três hipóteses considera o fim do setor. O setor é resiliente o suficiente para sobreviver a tudo isso. A gente vai ter continuidade do setor, só que ele não vai ser como ele é. Ainda bem, né? E talvez a gente não conheça como é que ele vai ser. Mas eu tenho medo, porque em alguns momentos recentes ele está caminhando não para melhor. Eu vou aproveitar e vou emendar aqui. Ai, meu Deus, tá. Me preocupa muito a proposta de que o que vai salvar o setor de saúde é um plano, ou não é um plano, mas resgatar o modelo de plano ambulatorial sem cobertura hospitalar, fazendo mudanças regulatórias que fazem com que esse plano ambulatorial sem cobertura hospitalar seja financeiramente atrativo. Se a gente fizer isso, o que a gente faz com o sistema atual? A gente destrói valor na cadeia privada, a gente destrói valor na cadeia pública, porque a sobrecarga dos hospitais públicos vai ser absurda. E quem é que diz que isso gera valor para a geração de saúde dos pacientes? Então, talvez a gente esteja, em determinados momentos, promovendo discussões que, além de não gerar valor, destroem o valor conquistado. Olha. Perfeito. E um outro ponto de atenção, sem querer abrir aí a discussão para outra hora, ou para mais uma hora, é o seguinte: a tecnologia pode ser a resposta, com base no que disse o Dr. Sérgio, a tecnologia pode ser o fator para mexer, sacudir e alterar esse sistema. Passados, digamos, os primeiros 10 ou 15 anos de um brutal aporte de novas tecnologias no sistema no Brasil, isso ajudou a fazer disrupção ou ampliou os gaps de acesso? Esse é um bom estudo para ser feito no Brasil. Eu temo pensar que a nossa querida amiga tecnologia, mais claro que teve ganhos, porque a telemedicina, porque a Amazônia, ok, mas eu temo a pensar que ela tem mais hoje um efeito concentrador de acesso e oportunidades, eu sei que podem brigar comigo por causa disso, do que o efeito que a gente gostaria e mereceria de democratização e ampliação de acesso. Mas isso é provocação para talvez outra conversa. Ao seu. Pega essa bucha. Não, eu concordo, mas a tecnologia não faz isso sozinha, né? O que depende é isso, assim, para onde que nós vamos caminhar? Assim, quem é que está puxando essa discussão estratégica do segmento? Para onde foi a ampliação não é do meu setor, da Tomo? Exato. Mas eu acho que essa é a questão, né? A gente precisa ampliar essa discussão, né, num primeiro momento, para mercado. Não é para as operadoras, não é para o hospital. Precisamos puxar a discussão para mercado e para o paciente, para a sociedade. Aí a gente começa a acertar e vir de lá tomando decisões. E aí sim, eu acho que a tecnologia favorece enormemente essas decisões por essas razões todas que foram colocadas aqui. Porque eu preciso ter informações, eu tenho que evitar fragmentação, eu tenho que saber o que é realmente um desfecho positivo, eu tenho que descobrir isso por linhas de cuidado, eu tenho que estabelecer isso por protocolos, essa coisa toda que a gente fala, mas fala tudo, né, disperso,
Né? A gente não tem essas coisas integradas. Sim. Então surge uma ideia bacana, né? E ela fica sendo usada num ponto do sistema em que ela não consegue dar o resultado que ela precisa. E a gente vai queimando essas ideias que são importantes. Acho que a gente precisa juntar tudo isso, mas o Brito comentou no início quem é que organiza a discussão. Eu acho que esse é um tema importantíssimo, Brito, sabe? Quem é que organiza a discussão, quem é que organiza estrategicamente as metas que nós queremos para a saúde suplementar e para o próprio setor público também. Eu escutei isso, eu não tenho como provar, que em São Paulo, toda vez que a gestão é feita pela administração direta, o complemento é 8 tabelas do SUS, pelo custo que isso gera pela administração direta. Quando é feito pelas organizações sociais, precisa suplementar com 4 tabelas. E quando é feito pelos filantrópicos, com 2 tabelas. Meu Deus. Bom, a pergunta é o seguinte: quem é que avalia o resultado disso para a população? Porque se o resultado com 8 tabelas é ruim, a pergunta é o seguinte: por que eu continuo fazendo esse negócio? Né? Ou se com 4 tabelas de organização social, se é bom, ótimo, mas e se não é ruim? E com os filantrópicos é 2, aí o resultado é bom, por que eu não faço então com os filantrópicos? Então tem essas discussões todas, que é uma coisa que o senhor estava comentando, sabe, tem que ter números, tem que ser algo comparado. A tecnologia permite isso, desde que a gente queira tomar as decisões. Né? Gente, olha, se deixar, eu sei que vocês vão aqui, mas um dia inteiro, né? A gente já ultrapassou o limite do nosso episódio, então eu queria fechar aqui com considerações finais de cada um de vocês. Cada um falando, já entendemos que é um problema complexo, já entendemos que o desafio é de atender grandes questões, né, como a redução do desperdício, não é uma coisa simples, tudo bem. Mas por onde começar na visão de cada um de vocês para a gente restabelecer, pelo menos começar a restabelecer a confiança? E aí para a gente fechar. A discussão não vai levar a resultados diferentes se ela não for feita de uma forma diferente. É preciso reorganizar a forma como se discute saúde no país. Ela está fragmentada e imediatista, né? E aí vai continuar dando o resultado que deu. O resultado que deu não foi por descuido de ninguém, ele foi provocado. Nós chegamos a isso porque trabalhamos de alguma forma para isso. Então, eu acho, até na obrigação de ser otimista e também um pouco por convicção, eu acho que a gente chegou a um momento tão delicado que Deus queira, né? Que isso ajude a melhorar a qualidade da discussão, a qualidade do debate, e que a melhoria da qualidade não precisa nem levar a conclusões novas, mas pode levar à extraordinária conclusão de fazer com atraso o que a gente já devia estar fazendo há muito tempo. Perfeito. E essa articulação, na sua visão, Brito, é governo, Ministério da Saúde? Não, essa articulação é país, é sociedade, né? Com o governo também. E aí, como é que cada um de nós consegue alterar a forma como vem participando do debate? O debate é muito ruim. Mas quem puxa esse debate? Deveria ser, normalmente, o Congresso e o governo, a sociedade, mas nós estamos enfrentando dificuldades, não quero entrar aqui em área que não é objeto desse debate. A gente está com enormes dificuldades de que isso seja feito. Não é fácil o que eu estou dizendo, mas eu estou convencido de que é o necessário. Perfeito. Se a gente continuar realizando o debate da forma como vem realizando, as conclusões serão as mesmas dos últimos 10, 15 ou 20 anos. Maravilha. Sérgio? Aqui eu acho que as 3 respostas não serão excludentes. A gente está falando sobre perspectivas conjuntas, né? Eu acrescentaria isso a uma preparação das novas gerações. Eu acho que a discussão da formação de líderes futuros que tenham essa visão ambidestra, que saibam construir esses diálogos, que puxem a sociedade rumo a uma conversa diferente,
que nós, como na nossa geração, tivemos muita dificuldade, estamos tendo muita dificuldade, começa antes de ontem, né? Então a gente deveria ter começado há muito tempo atrás. Nós pagamos um preço muito elevado hoje de termos pouca massa crítica capaz de gerar excelentes lideranças. Isso é reflexo do despreparo das massas críticas dessas gerações que estão aí nas posições de liderança hoje. Então a formação de ambidestralidade, ela começa pela educação de massa crítica. E ela é fundamental, a gente alavancar fortemente todas as estratégias de educação. Eu parei tudo que eu estava fazendo na minha carreira, na minha profissão, para trabalhar exclusivamente com educação e saúde e para trabalhar para o SUS, na transformação digital para o SUS, porque eu acredito fortemente nessas duas coisas para um novo setor de saúde brasileiro. Mas essas duas ações, elas não são de resultado imediato. Elas são ações de resultado de médio para longo prazo. E aqui, junto disso, eu acho que a gente depende também, eu acrescentaria, a gente precisa de uma ação regulatória. Certo. Há necessidade de trazer discussão regulatória para essa conversa junto. Então, é formar a massa crítica, atuar, como o Brito bem falou, sobre a construção de uma pauta de sociedade e, ao mesmo tempo, a gente convocar a regulação para não vir a reboque das necessidades, para desenhar o futuro desejável. Nós estamos hoje trabalhando todos os dias construindo um futuro previsível. Isso é muito ruim. O nosso futuro previsível é insuficiente para o que nós precisamos para entregar a saúde que a gente deseja e que o mundo precisa. É insuficiente. Perfeito. Ao seu? Bom, eu acho que a gente fica muitas vezes... os nossos diferentes agentes, né, do sistema ficam esperando que vá haver um milagre, né, que alguém vai ter uma ideia genial e conserta isso tudo. Né? A primeira coisa, bem fácil, a gente tem né? que entender que nós estamos frente a um mosaico com muito grandes dificuldades, mas a gente tem que ter uma visão otimista, porque é possível que a gente faça essas alterações. Eu insisto muito de que nós não temos uma agenda estratégica. Né? Sim. A gente vai fazendo pautas de acordo com o interesse. Eu acho que a gente devia ter uma discussão organizada, pautada por quem tem a responsabilidade de pautar, né? Não atrelada a questões imediatas, né? E criar uma agenda de boas notícias, sabe? Que começam a surgir. Por exemplo, logo que a gente saiu da pandemia, nós falamos do Complexo Industrial da Saúde, né? Que virou um decreto do governo, tal, mas o decreto não resolve. Assim, qual que é a boa notícia em Complexo Industrial da Saúde? Nós não vamos mais ser dependentes, vamos ter autonomia com respiradores? Isso é uma boa notícia. Né? Nós não vamos ter mais dependência de anestésicos, né? Ou de máscaras, de gás, sabe? Essas coisas. Assim, e nós vamos crescendo. Né? Nós vamos ter um modelo bacana de atenção básica, com uma política especialmente de formação de profissionais e de remuneração desses profissionais consistente para que eles possam ir gerando as mudanças, sabe? Porque nós não vamos conseguir fazer tudo isso numa vez só. Sim. Tá? Em determinado momento, assim, a tecnologia vai entrar muito a nosso favor em relação a vários movimentos que a gente pode fazer. Tá? E com isso, e olhando essas boas notícias de um novo momento, a gente começa a ficar motivado e acredita que aos poucos nós vamos mudar. Isso é perfeito, né? Mas, assim, isso faz muita falta, né, Brito? Assim, tu acorda de manhã e diz, pô, hoje, e aí tu tem uma má notícia, outra má notícia, outra má notícia. É difícil tu motivar as pessoas para fazer isso, né? Eu acho que é muito isso. Uma agenda estratégica com algumas metas previamente definidas, né, que são importantes para balizar o comportamento, as ações de todos, né, e isso carregado com uma agenda que vai permitindo as pessoas olharem assim, opa, está mudando. Né? Eu acho que a questão da saúde da família no setor público e hoje no setor privado também, porque a gente cometeu esse erro de imaginar que a saúde da família era coisa para pobre, né? E isso ficou com esse estigma, né? Com uma estratégia absolutamente fantástica do ponto de vista de saúde da população. Sim. Então, acho que um pouco resgatar essas coisas né? E a tecnologia vai nos ajudar muito nisso. Agora, tem que ter um posicionamento estratégico e político das nossas
lideranças. E mais uma vez, a saúde precisa constituir, se não dá para ser uma liderança, sabe? Um comitê de liderança que não discute relação de hospitais com prestadores, de operadoras com prestadores, que não discute se o modelo é hospitalocêntrico ou é de ênfase na atenção primária, mas que discuta o mercado da saúde no país e que discuta o sistema de saúde como uma questão social de extrema importância, sem perder nunca de vista que a sociedade é a nossa grande essência. Perfeito, gente. Que legal que foi esse episódio. Fica até difícil para mim aqui fazer o resumo da ópera, mas eu gostei muito disso que você falou, dessa motivação que a gente precisa cultivar das boas notícias, porque o desafio é imenso, né? Talvez a gente já saiba a resposta ao desafio, né, Brito? A gente já sabe o que tem que fazer, a gente sabe que precisa de uma formação e que isso vai levar um tempo, que o resultado não vai ser de longo prazo. Então, se a gente não tiver uma motivação para passar por esse período, que não vai ser fácil, a gente vai ficar um pouco complicado da gente ver uma mudança efetiva, né? Então, com esse episódio maravilhoso aqui, que estourou o tempo, mas vale a pena a gente chegar ao fim do nosso Bastidores da Saúde. Sérgio, Alceu, Brito, muito obrigada. Obrigado. Foi ótimo. E você, se você não assistiu todos os episódios aqui da nossa série, não tem problema, a gente está disponível no YouTube, no Spotify. Você encontra muito conteúdo ainda da MV sobre transformação digital, sobre tecnologia, sobre gestão em saúde, nas mídias sociais e no blog. Até a próxima, gente. Obrigada.